nós vamos conversar com o professor Joelson Sampaio, economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, que gentilmente atende a CNN nesse sábado. Professor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nonato. Essa redução apresentada aqui pela Isabelle, desde ontem a gasolina fica mais barata, é uma redução que a gente não estava acostumado, porque até então o preço vinha apenas subindo. Por que essas reduções são possíveis agora, professor? Ótima pergunta, Nonato. Essas reduções, elas são aí resultado de algumas medidas do governo e também da Petrobras, mas principalmente aquela medida de redução do ICMS que afeta bastante a composição de preço de combustíveis. E, recentemente, os anúncios de redução também por parte da Petrobras para as distribuidoras contribuíram aí para essa redução. Lembrando que nos últimos anos a gente teve aí um aumento muito significativo do preço de combustíveis, da gasolina principalmente, pressionando muito a inflação no Brasil, né? Então nós temos aí uma inflação que basicamente teve dois vilões, que é a parte de alimentos e a parte de combustíveis aí desde o início da pandemia, e mesmo após o término da pandemia, a gente continuou com essa pressão, e aí uma inflação muito alta, o governo, enfim, acabou aí procurando outras medidas, e uma delas foi essa de reduzir o ICMS. Em alguns estados a redução foi bastante significativa, como a Isabelle já mostrou no Rio de Janeiro, e isso acaba afetando lá o preço na bomba para o consumidor. Pois é, professor, a gente destacou que são 5 semanas, né, de quedas seguidas. É possível a gente imaginar outras reduções vindo por aí? E a pergunta é uma redução sustentável? Está de acordo com o cenário internacional, por exemplo, já que os preços também são determinados pelo cenário internacional? Exato. A gente tem um dilema que a Petrobras ela sempre segue, né, os preços internacionais. Ela tem essa política já há bastante tempo de seguir o preço da commodity no mercado internacional. E aí o grande desafio que tinha era exatamente esse, né? Ou seja, você tinha uma commodity que estava tendo aumento de preços, um câmbio bastante desvalorizado, e isso era repassado para o consumidor. Essas reduções, elas tiveram impacto, mas muito de curto prazo, tá? Então, elas são pontuais, elas não resolvem o desafio que tende a aparecer aí quando essas medidas pararem de existir. E aí, esse repasse para frente vai depender muito da dinâmica do preço da commodity. Então, tendo aí um novo aumento, isso pode afetar, sim, novos aumentos por parte da Petrobras lá na frente, se ela mantiver essa política, né, de continuar seguindo os preços internacionais da commodity. Então, essa medida, bem diretamente a sua pergunta, ela é pontual, ela resolve aí uma questão de curto prazo, né, até o final do ano, que alivia, em partes, a inflação para 2022. Pois até porque a gente tem um cenário internacional muito incerto também, né, professor, e cheio de variáveis que podem mexer com o preço lá na frente. Agora, esse reajuste mais recente, essa gasolina mais barata desde ontem para as distribuidoras, isso já chega no bolso do consumidor imediatamente ou tem um tempinho de maturação? Geralmente, Nonato, quando você tem uma medida, uma mudança de preço por parte da Petrobras, leva um tempo aí para chegar para os consumidores, enfim, para as famílias brasileiras, porque essa medida ela afeta diretamente as distribuidoras, mas até chegar nos postos de combustíveis leva um tempo, até eles mudarem seus preços também. Mas, enfim, geralmente você tem esse efeito aí numa redução, enfim, ou até mesmo, né, quando a gente voltar aí a ter, enfim, novos aumentos, a gente tende a ter um arrefecimento aí por conta dessas medidas. Então, não é imediato, mas você percebe e tem esse efeito aí em algumas semanas já chegando para os consumidores, certamente. Professor Joelson, na semana que vem a Petrobras deve reduzir o preço do querosene de aviação. E aí as passagens aéreas também podem ficar mais baratas para o consumidor, que é uma das principais reclamações ou queixas mesmo, né, dos consumidores nos últimos meses, principalmente com a retomada já de atividades turísticas, mas o preço da passagem tem sido até certo ponto proibitivo. A gente pode ter uma redução também no preço das passagens?
Quando a gente analisa o preço das passagens aéreas, nos últimos meses, a gente também observa um aumento muito expressivo, que é explicado, em parte, por conta do aumento do combustível, do querosene para a aviação, não só aqui no Brasil, em outros países também, Europa, Estados Unidos passaram por isso, e um aquecimento da demanda. Então, mesmo muito caro, quando você vai aí nos aeroportos, você sempre vê voos muito cheios, enfim, e uma demanda muito aquecida. Isso acaba também explicando essa alta dos preços, Nonato, que a gente observou recentemente nas passagens aéreas. Com essa redução, a gente tende a observar, principalmente, um arrefecimento, ou seja, uma inflação menor para os preços das passagens aéreas. Então, mesmo aquelas passagens que tenham aí algum ajuste, elas vão ter um ajuste menor, mas pode ser sim que a gente observe também uma redução para alguns destinos. Mas é sempre uma boa medida a gente observar a redução, né, do preço do insumo, porque isso é um dos principais, principalmente para passagens aéreas, um dos principais custos da aviação, né? Então, o que a gente espera é que haja ou uma redução, ou até mesmo aí um arrefecimento aí, na variação de preços das passagens aéreas, principalmente para alguns destinos. Até porque esse componente é importante, né, professor? Tem muita gente ávida por viajar e, consequentemente, a demanda aumenta. Então, claro que aí o preço pode ficar um pouco mais alto ou não ser reduzido exatamente por essa demanda, né? Exato, exato. A demanda ela explica esse componente, né? E a gente pode lembrar também que as empresas aéreas elas estão no processo de recomposição de margem, enfim, elas sofreram muito. Uhum. Então elas acabam certamente aí tendo aí essa demanda aquecida, trazendo aí uma recuperação para o setor que é importante por conta de um baque que essas empresas tiveram aí na pandemia. Professor, olhando mais para o macro, como é que essa queda de preço dos combustíveis que a gente verificou aí nas últimas semanas, ela influencia nos indicadores da economia? Porque, sem dúvida nenhuma, foi um dos principais componentes para a inflação. E a inflação de alimentos também, porque o transporte todo entra na cadeia do combustível. Isso pode ter reflexos na inflação e, em consequência disso, na vida do cidadão comum aqui no Brasil? Qual é o impacto que isso pode trazer? Ótima pergunta. Olha, quando a gente olha a parte de inflação, Nonato, os combustíveis de fato foram grandes vilões aí da inflação brasileira por esse motivo que você já colocou. Não só, às vezes as pessoas pensam, mas eu não utilizo carro, eu não tenho carro. Mesmo assim, essas pessoas são impactadas indiretamente, porque o que elas consomem utiliza o modal rodoviário. Então, o combustível mais caro encarece o frete, encarece esses produtos. Então, direta e indiretamente, basicamente todos os brasileiros e brasileiras são afetados aí por um aumento de preço dos combustíveis, o que pressiona muito a inflação, né? Então, foi aí um dos grandes vilões da inflação. Quando a gente tem aí essa redução, certamente vai impactar a inflação. A gente já tem uma expectativa de fechar a inflação abaixo de 2 dígitos, uma inflação em torno de 7,5, que é uma inflação muito alta ainda, mas uma inflação bem menor do que a gente teve em 2021, mas principalmente uma inflação que tem uma trajetória aí de convergência para a meta para os próximos anos. Isso é importante porque não só na questão de preços, de inflação, porque as pessoas que estão aí nos assistindo já, enfim, sofreram muito com a perda de renda por conta da inflação. A inflação, ela tem esse componente de penalizar muito, principalmente as famílias de menor renda, né? Ou seja, o impacto dela não é o mesmo. Para as famílias de maior renda, o impacto é menor do que para as famílias de menor renda. Então, esse arrefecimento é importante para o Brasil. E não só isso. Quando a gente tem uma inflação que ela começa a reduzir, a cair, a gente também tem uma política de juros que consegue aí ter uma margem para redução dos juros no Brasil. Por quê? Se a gente olhar no início do ano, desde do ano passado até agora, a gente teve um aumento muito expressivo da taxa Selic, da taxa de juros. Isso aumenta também o custo de vida das pessoas, no sentido de muitas famílias dependem de financiamento, empréstimos, e isso encarece muito os empréstimos e financiamentos quando a gente tem uma alta da Selic, como a gente observou. Então, quando a gente tem uma inflação menor, isso permite o Banco Central também reduzir a taxa de juros, que favorece o crescimento econômico e reduz o custo de dívidas e o custo de vida das pessoas que precisam e dependem de financiamentos. Então, a gente tem aí dois resultados bons quando a gente tem uma redução da inflação. Professor, a gente tem visto, por exemplo, nos Estados Unidos, retração da economia, a queda do PIB em 0,9%
no segundo trimestre. Há uma preocupação também com inflação por lá. Inflação da zona do euro teve novo recorde em julho, atingindo 8,9%. Já havíamos observado isso no Reino Unido também. Há uma preocupação na economia alemã também em torno da sua economia nesse momento, por causa também da questão do gás russo. Ou seja, a Argentina também, nosso vizinho aqui do lado, também sofrendo muito, outra troca de ministro da economia. Então a economia mundial, a impressão que dá, e aqui falando uma linguagem popular, está bem bagunçada nesse momento, professor Joelson. É possível a gente tentar escapar dessa bagunça internacional por aqui ou inevitavelmente a gente acaba sendo envolvido por ela? Excelente. Quando a gente analisa o cenário internacional, é um cenário muito conturbado, principalmente no aspecto de inflação, né? Pode ser que o Brasil consiga fechar o ano até com uma inflação abaixo dos Estados Unidos, da Europa, né? Então, a gente tem um mundo aí que está sofrendo bastante com a inflação. E medidas como a do Fed, recentemente, de aumento da taxa de juros, mesmo no cenário de recessão, como você colocou, sinaliza essa preocupação com a inflação também fora do Brasil. Então, a gente tem um cenário que ele é muito conturbado nesse aspecto em outros países, mesmo países desenvolvidos. E eles afetam certamente a nossa economia, Nonato. A gente não consegue, hoje existe uma dependência, uma relação entre o Brasil e os países na Europa, os Estados Unidos, a mesma a China, que todos são afetados direto e indiretamente quando você tem uma mudança de expectativas nesses países. Então, só para ilustrar, quando os Estados Unidos aumentam a taxa de juros, a gente tem um impacto no nosso câmbio, porque existe uma migração de capital para os Estados Unidos, porque a taxa de juros lá mais alta, ela se torna mais atrativa para os investidores que têm uma preferência por países mais seguros, enfim, por economias mais seguras. Então, isso acaba afetando, um exemplo bem direto, o nosso câmbio. Então, quando você tem essa dinâmica e aí um cenário, como você colocou, conturbado, né, principalmente para a inflação, você tem impactos aí sim no Brasil. Pois é, são os benefícios e os malefícios, né, da gente ter toda essa integração no mundo. Em alguns momentos é sem fronteiras, você vai para onde você quer, mas também quando um tem problemas, isso acaba afetando o outro também, inevitavelmente. Professor Joelson Sampaio, economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado pela gentileza e um bom dia para o senhor. Bom dia, Nonato.